Hebreus capítulo 11. Achou? Hebreus capítulo 11, versos 30 a 34. 30 a 34. Quem achou? Diz a palavra do Senhor assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Curva a sua cabeça e faça uma oração ao Espírito Santo de Deus. E peça para o Espírito Santo de Deus ministrar ao seu coração a palavra que nós vamos compartilhar nessa noite. Espírito da verdade, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus tremendo, poderoso. Tuas mãos estão sobre nós e nós nos deliciamos com a tua presença. Que o Senhor tenha liberdade nessa noite de ministrar ao nosso coração, segundo tudo que está no coração do Pai para nós. Em nome do Senhor Jesus, estende o teu manto sobre nós e debaixo desse manto glorifica o teu nome santo. Abre os nossos olhos e ouvidos, abre o nosso entendimento, abre, meu Deus, os nossos sentidos para recebermos a tua palavra, com toda a simplicidade e singeleza que ela tem, mas também com toda a sua profundidade. Que hoje nós saiamos daqui impactados pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito. E nós te pedimos que seja assim, no nome do Senhor Jesus. Diga: reformados na fé, que é o fundamento da vida cristã. Vamos sentar. Nós estamos vivendo o tempo de reforma. Esse é um decreto que nós estamos vivendo desde o início de janeiro. Uma palavra liberada, trazida de Jerusalém. Vários homens e mulheres de Deus em oração e intercessão. Trouxemos essa palavra desde a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Como o nosso ano é diferente do deles, nós começamos esta palavra no início do ano que nós entendemos como a nossa contagem de tempos. Reformar significa que alguma coisa precisa ser mexida. Só se dispõe para entrar em reforma quem tem consciência de que precisa ser mexido em algo na sua vida. Se para você a sua vida está maravilhosa, a sua caminhada espiritual está irretocável, a sua alma está ajustada, a sua família está uma bênção que é só beleza, ok, você não precisa de reforma. Mas se você é provavelmente como eu, que está precisando crescer, precisando continuar cada vez mais na dependência de Deus, tendo revelações desse Deus maravilhoso, então eu acho que você, como eu, precisamos de reforma. Nós precisamos ser reformados. Algumas áreas da nossa vida estão bem, claro, Deus tem feito alguma coisa. Mas existem áreas da nossa vida que estão nos impedindo de viver a plenitude dos propósitos de Deus. Existem promessas de Deus e propósitos de Deus que não se realizaram, não se cumpriram em nossas vidas, não por culpa do eterno. O Senhor Deus, quando Ele promete, Ele já garantiu a conquista. É bom que você entenda isso. Toda promessa explícita de Deus está com ela garantida a vitória, a conquista daquela promessa. Deus não promete nada que Ele não vá se comprometer em realizar. A palavra diz que a palavra de Deus não volta para Ele vazia.
Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que vela pelo cumprimento dessa palavra. Ele não vai permitir que ela volte para Ele vazia. No que depender dEle, toda promessa que Ele fez, haverá de se cumprir. Bom, se essa é uma verdade, por que não está se cumprindo na minha vida? Então, se não é por causa de Deus, é por causa de quem? Por causa de mim, por causa de você. Alguma coisa em nós, na nossa história, está atrapalhando que esse mover, esse processamento de Deus no sentido de nos abençoar. Bom, então nós estamos em tempos de reforma. Estamos em tempos de desafios. Já falamos que reforma, quando ela entra, quem já reformou casa aqui? Quem já reformou casa? Produz lixo ou não produz lixo? Tem entulho ou não tem entulho? Mas quantos concluíram a reforma aqui? Fez e concluiu. Quem concluiu não ficou preocupado com o entulho, ficou preocupado com o projeto. Sim ou não? Porque há pessoas que vão entrar em projetos, mas perdem de foco o objetivo. E se perdem no meio do projeto com aquelas coisas que não são projeto e não deveriam ter o poder de nos atrapalhar. São pessoas que se atrapalham com o lixo que a obra produz, o entulho que surge, fica querendo guardar o que não pode mais, porque se é para reformar, o que tem que sair, tem que sair. Senão o novo não aparece. E nós temos esse problema. Muitas vezes, nós temos o projeto. Deus já nos mostrou como nós devemos ser, mas nós insistimos em ser como nós queremos ser. Então nós ficamos numa guerra muito grande. Porque o Espírito Santo, ele tem compromisso com a Trindade. Ele não vem brincar com a gente só para ensinar a gente a falar em línguas e para curar enfermo e expulsar demônio. Não, o Espírito Santo vem para nos fazer andar na verdade. Para nos fazer experimentar o poder criativo, poderoso de Deus. É para isso. E é para nos fazer ser igreja que o Espírito Santo existe. Então muitas vezes nós nos perdemos nisso aí. E ficamos patinando em cima de coisas que já não devem mais fazer parte do nosso histórico. Porque já é um projeto destinado a ser demolido no céu. E nós continuamos perseverando naquela obra que já caducou e não pode mais acontecer. Deus quer mudanças. Quem quer ser mudado aqui? Eu quero, irmãos. É um paradoxo você dizer que é crente e não querer ser transformado, não querer ser mudado. É um paradoxo, é uma incoerência. Você dizer que anda com Jesus e não quer ser transformado por Jesus, porque Jesus só quer mexer na nossa vida para nos fazer ficar igual a Ele. E até que nós cheguemos a esta dimensão que a Bíblia chama de estatura do varão perfeito, que é a medida de Cristo, nós vamos sim ser mexidos por Ele. Porque esse é o propósito dele. O Evangelho é o poder que Deus liberou para transformar a vida de quem crê. E muitas vezes nós estamos vivendo um Evangelho que não promove nenhuma mudança na gente. Temos uma vida rasa, uma vida muito aquém do propósito. E a pior é que muitos acabam se consolidando nessas pequenas vitórias. E não se disponibilizam para dar os grandes voos que Deus quer dar com você e te levar para lugares em Deus que você nunca esteve. Amém, amado? Quantos querem dar esses voos sobrenaturais, de viver uma dimensão da plenitude de uma comunhão profunda com Deus, ouvindo, discernindo, se movendo dentro do propósito de Deus? Porque nós podemos nos mover de várias formas, inclusive por nós mesmos. E aprendemos a fazer isso. Mas o nosso alvo é nos movermos pelo Senhor, sabendo o que Ele quer de nós e como Ele quer que nós estejamos. Dentro desse propósito, você vai ver que as tuas guerras serão as guerras do Senhor. As tuas conquistas já foram conquistadas pelo Senhor. Os caminhos que você vai passar já foram palmilhados pelo Senhor. Os imprevistos na tua vida já foram permitidos por Deus, para que você experimente a vitória e a glória desse Deus poderoso. Porque tribulação também serve para manifestar a glória de Deus na nossa vida. Dificuldades também servem para manifestarem a glória de Deus na nossa vida.
Aliás, o timbre de um guerreiro, o timbre, o valor, a têmpera de um guerreiro, só existe quando ele passa pelas guerras. Ninguém é guerreiro, considerado guerreiro, sem ter travado uma guerra. Os guerreiros se formam nas batalhas. E Deus quer fazer de mim e de você guerreiros, guerreiras, homens e mulheres que não têm medo, que não se acovardam diante dos desafios, porque sabem que o seu Redentor vive, porque sabem que em Cristo nós somos mais, muito mais do que vencedores. Amém, amado? Então, às vezes, nós corremos da tribulação, fugimos dela, nos acovardamos e com isso, nós nos impedimos de nos tornarmos guerreiros melhor preparados, melhor ajustados. Porque Deus não é um Deus inconsequente. Ele não vai te levar para grandes conquistas se você não estiver preparado para guerrear. Então, se eu não vencer a guerra de hoje, eu não sou promovido para a conquista maior de amanhã. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco será estabelecido sobre o muito. Mas se você for infiel no pouco, você não terá a opção de ser estabelecido pelo muito. E a nossa fidelidade está em andar com Deus em toda e qualquer circunstância. A sua fidelidade não é só medida quando você traz dízimos e ofertas. A sua fidelidade também é medida quando você vive segundo o propósito de Deus da terra. Porque há muita gente que traz dízimo e oferta, mas é infiel. Você viu que a gente está falando muito de fé, não é? Porque essa é a reforma que nós precisamos. E por que eu preciso ser reformado na fé? Simples. A Bíblia diz que o justo vive por fé. Romanos 1,17. Foi o texto que mexeu com Martinho Lutero, lá no século XVI. Ele era um religioso, provavelmente um homem piedoso, um homem que amava o Senhor. E num determinado momento, lendo esse texto de Romanos, ele recebeu um impacto no seu espírito. E esse homem, que o Senhor usou para fazer uma reforma teológica, uma reforma de fé, uma reforma profunda, ele primeiro foi reformado na sua fé. Diga para a pessoa que está do seu lado: só se levanta um reformador quando ele é reformado. Se não for reformado, não tem autoridade para reformar coisa nenhuma. Naquilo que Deus não ministrou na sua vida, você não tem autoridade para ministrar. E é por isso que Deus quer começar muitas coisas na nossa vida, e hoje é um marco para mim e para você. Deus quer reformar-nos na fé, na nossa maneira de conceber a fé, de entender a fé, de viver a fé. Fé se tornou uma palavra assim muito ampla, se tornou uma palavra assim muito inclusiva, não é? Porque fé é condição do ser humano. Até o ateu crê. Eu creio que não existe Deus. Pois é, já creu. Fé é uma assertiva. Fé é algo. Estava conversando com um amigo nessa semana, falando sobre fé. Eu tenho alguma dificuldade. Eu falei: fé é a coisa mais racional que existe. É a coisa mais lógica que existe. O que é lógica? Lógica é o que respalda a razão, e a razão respalda a lógica. Você tem um pressuposto que tem como verdade, e tudo que passa por aquele pressuposto se torna lógico. Se eu disser para você que 2 vezes 2 é igual a 4, e der para você fazer a multiplicação de 4 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, você vai continuar fazendo as contas e vai me dizer com muita razão: X. Por quê? Porque eu tenho um pressuposto, existe uma tabuada que diz que todas as vezes que esses valores... Amém? A fé também é assim. Só que o plano lógico, o plano racional, ele está dentro dos conceitos que eu posso explicar, que o meu entendimento, a minha mentalidade consegue compreender. Por exemplo,
Ir à lua. Quem acredita aqui que o homem pode ir à lua? Quem acredita aqui que o homem pode ir à lua? Hein? Pode ou não pode? Foi verdade que o homem foi à lua? Se alguém chegar para você e disser assim: Estados Unidos, o Brasil vai lançar um foguete tripulado para a lua, você vai acreditar? Não considera assim o Brasil. Vai acreditar ou não vai? É possível ou não é? Eu sei, tem que mudar alguma coisa para isso acontecer. Mas se mudar, pode ou não pode acontecer? Pode. Por que que pode? Porque já há um pressuposto estabelecido. Existe algo que já foi definido e tido como verdade. O homem foi à lua. Só que a minha avó, aquela profetisa, Conceição, ela morreu dizendo que aquilo era filme. Ela falou: mentira! E lá São Jorge vai deixar alguém ficar na lua? Ela até acreditava que São Jorge habitava na lua. Tadinha. Eu não conhecia o evangelho, não pude evangelizá-la. Para ela, ir à lua, ir a Marte, é loucura, não faz sentido. Não faz sentido porque não existe um padrão de razoabilidade tido como verdade, a partir do qual ela pudesse interpretar o que ouviu e dizer: concordo ou não concordo, creio ou não creio. Não tem coisa na nossa vida que você não entende, você acha que é impossível, só porque você não entende. A fé é lógica. Só que os pressupostos, os postulados da fé não estão estabelecidos pelas leis dos cientistas que foram descobertas por eles. Os postulados da fé não estão estabelecidos nos teoremas matemáticos, nem nas leis físicas, químicas, nem biológicas. Estas leis estão baseadas nos postulados que sustentam a fé. É o contrário. Eu estou querendo entender a fé pelos postulados que sustentam a fé, olhando para as verdades humanas. Não, eu preciso olhar para as verdades divinas. A Bíblia diz que a fé não vem porque eu sei matemática. A Bíblia diz que a fé não vem porque eu sou pós-graduado em física quântica. A fé não vem porque eu sou um expert em numerologia. Não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se eu entendo que a palavra de Deus é a verdade, então a minha fé é lógica e tem respaldo, porque ela está apoiada numa verdade que muitos não reconhecem, mas a história da humanidade respalda a veracidade da palavra do Deus Todo-Poderoso, que é o Criador da fé e o que estabeleceu todos os princípios físicos que sustentam o universo, que hoje serve de tropeço para muitos crerem na fé. Tudo que existe só existe porque Deus existe e quis que existisse. Porque todas as coisas foram feitas por Ele e são para Ele. Amém, amados? Nós precisamos entender isso. Uma fé desconectada dos padrões de entendimento humano. Uma fé que com os seus braços alcança o que está acima do natural, acima do racional, e me leva para o lugar da nobreza em Deus, que é o sobrenatural do eterno. Essa é a fé. E é essa fé que nós precisamos ter em nós, para que nós possamos viver a plenitude de tudo aquilo que o autor da fé disse que nós temos direito de viver. Amém? Quantos querem ser reformados na fé? Uma fé inabalável, uma fé inatingível pelos padrões humanos, uma fé que não vai te
paralisar, porque ela vai te mover acima das circunstâncias. Uma fé que não se paralisa porque não está entendendo a operação de Deus, mas ela se sustenta na veracidade da soberania e do poder absoluto do Deus maravilhoso que nos fez existir, enviou Jesus para morrer por mim, por você. Isto fé nenhuma explica, mas a história diz que os que creem em Cristo são salvos, só por fé. Essa é a fé que eu e você precisamos ser reformados, porque se ela for a verdade na minha vida e na sua, olha bem, muitas coisas que nós vivemos e passamos já não farão mais parte do nosso histórico, porque é essa fé que vai nos fazer olhar acima das circunstâncias e nos ver como aquele que vê todas as coisas quer nos mostrar. É a fé que nos tira do olho do furacão e nos faz descansar nos braços do Deus Todo-Poderoso. É a fé que no meio da crise, como nós cantamos aqui, ela não me deixa sair do Santo dos Santos. É a fé que me posiciona nele de uma forma sobrenatural, porque apesar das crises que eu e você estamos passando, nós continuamos confiantes no autor e consumador da nossa fé, que é um Deus fiel e que a palavra dele não cai no vazio. Ele vela pelo cumprimento dele, ele vai fazê-la prosperar naquilo para o que ele a designou. E a palavra de Deus para você nesta noite é: eu vou te encher de fé. Você vai sair daqui nessa noite carregado de um poder sobrenatural que vai mover coisas que você nunca imaginou. A fé do Deus Todo-Poderoso está sendo derramada sobre mim e sobre você. Por que eu preciso de fé? Porque o justo vive por fé. E se a minha fé não for reformada, a minha vida não é mudada. Sua vida se tornou o que é por causa da fé que você tem. Sua vida deixou de ter o brilho que deveria ter, porque a sua fé deixou de ter o brilho que precisava ter na sua vida. Deus está nos chamando para um tempo de fé. Esses 90 dias serão 90 dias de exercitar a fé como você nunca exercitou, mas também serão dias que você vai entrar em conquistas que você nunca imaginou que elas pudessem se desenhar na tua direção. Serão dias que você verá respostas que você nunca imaginou que elas pudessem chegar. Você terá respostas do céu, porque é pela fé que eu trago aquilo que eu preciso do Deus Todo-Poderoso. Por isso é que eu preciso ser reformado na fé. Eu não sei você, mas eu preciso. Eu tenho clamado ao meu Deus, me reforma na fé. Não me deixa me acomodar com as coisinhas do dia a dia. Nós não somos cristãos para ter vida normal. A nossa vida é anormal. Nós somos escândalo do mundo, porque o mundo tropeça na nossa fé. Agora você não pode tropeçar no mundo. Se alguém tem que tropeçar, são eles em nós, pelo testemunho da nossa fé. Nós não somos normais. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado e fala: ô anormal, você está uma delícia hoje. Eu já estou sentindo coisas tremendas na tua vida. Fala para ele: essa fé está movendo você. Você já está dando um riso diferente. Tem esperança nos teus olhos, porque essa é a fé. Apóstolo, por que eu preciso ser reformado na fé? 5 coisas, está no texto. Eu preciso ser reformado na fé, porque a Bíblia diz, não sou eu quem está dizendo, você leu no texto. A Bíblia diz que os que creem subjugam reinos. Levante sua mão direita para o alto e fala: eu sou embaixador, general do reino de Deus na terra. E quando Deus me plantou na terra, me plantou para implantar o reino de Deus. E esse reino, para ser implantado, é com esforço, é com guerra. Você e eu não estamos aqui para ter vida boa.
Nós estamos aqui para implantar um reino. Por que temos que implantar um reino? Porque havia outro. E o que existe não presta. E nós temos que mudar isso. Como é que se muda? Implantando um reino que funciona. Qual que funciona? O reino de Deus. Que reinos que eu preciso deslocar para implantar o reino de Deus? Primeiro, para aqui, olha para mim. Jesus falou em Lucas: olha, vocês não adiantam ficar perguntando onde está o reino de Deus. Como é que ele vai ser visto? Não. O reino de Deus é implantado, é vivido, é posto dentro de vocês. Fala: eu sou o território do reino de Deus, e ele precisa ser implantado em mim, porque se ele não for pleno em você, você não vive a plenitude da vida do reino. Ei, se o reino de Deus não for implantado na sua plenitude em mim e você, nós não vamos viver a plenitude desse reino. E não viver a plenitude do reino é um desaforo para Deus. Mas por que eu não vivo? Porque é uma competição nesse território, é uma guerra, há uma briga para que o reino de Deus não prevaleça. Existem 4 reinos, 4 governos que nós precisamos vencer para que o reino de Deus prevaleça. E esses reinos estão dentro, não está lá fora, irmão, está dentro. Porque se o reino não for implantado em mim, eu não vou conquistar os reinos. Que reinos são esses que vão ser derrotados? Olha para o seu irmão e fala: carne. Mas olha bem sério para ele: carne, pecado, o mundo e o capeta. Esses 4 reinos fazem oposição ao reino de Deus. E o território deles operarem não é no poste perto da sua casa, não é no prédio daquela boate gay. Eles operam nas pessoas. Nós somos pessoas. Muitos de nós estamos com guerras tremendas para viver a plenitude do reino, porque existem ainda alguns governos que não foram deslocados na nossa própria vida. É pela fé que nós vamos vencer esses reinos que querem roubar de nós a plenitude do reino de Deus. É pela fé que nós vamos vencer a nossa carnalidade. Fé de que a palavra pode nos transformar. Fé de que uma vida cheia do poder de Deus repudia a carne em nós. Fé que uma vida que cheia dos princípios de Deus não cedem lugar aos princípios da carne. Fé de quem busca o fruto do Espírito jamais será complacente com as obras da carne. É pela fé que nós vamos vencer o maligno, porque é pela fé na vitória que o Senhor teve que nós vamos proclamar a nossa. É pela fé que nós vamos dizer para o mundo: você não vai ditar as regras da minha caminhada com Cristo. Não é você que vai me influenciar na minha vida com Cristo. Quem me influencia é aquele que é perfeito. É pela fé que você vai vencer o pecado. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? É pela fé. Fé na obra realizada na cruz do Calvário. Porque se você nasceu de novo, você crê que o novo de Deus está em você. Se você nasceu de novo, porque está debaixo do sangue da aliança, você sabe que o pecado não tem poder mais sobre a tua vida, e você só peca porque cedeu ao governo dele. O reino de Deus não está prosperando em você. É pela fé. Não é fazendo coisas, é crendo naquilo que já foi feito na cruz do Calvário, a obra perfeita, pronta e acabada, que nos ajusta em Deus e nos diz: somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo.
Se você não crê que você é irmão de Cristo, servo e serva do Deus Todo-Poderoso, feito nova criatura no meio do lixo que existe aí, você nunca viverá a plenitude do reino. Vai viver em guerras, como muitos têm vivido, guerras desnecessárias, porque crer significa que eu tomo posse de uma vitória que o meu Pai já me deu. Eu não preciso lutar, eu preciso crer que eu não sou mais aquilo que esses reinos dizem que eu sou. Porque eu posso ter sido, mas depois da cruz eu não sou mais. Depois da minha entrega para o Senhor, Ele me fez coisa nova, Ele me fez coisa apreciável, Ele me transformou menina dos seus olhos, objeto da sua preocupação e do seu cuidado. Você precisa ser reformado na fé para conquistar esses reinos que estão tirando muitos do poder do Evangelho de Jesus. Quantos querem subjugar reinos? Amados, não adianta expulsar o capeta se a porta do seu território está aberta. Você nunca vai fazer uma reforma na sua casa, no seu casamento, na sua família, na sua célula, se você não vencer esses reinos, se você não se esforçar por fé para vencê-los. Eles continuarão ditando as regras na sua vida. E como é que eu vou saber que esses reinos prosperam em mim? É simples, é só olhar para os teus órgãos dos sentidos. É só olhar para aquilo que te dá prazer. É só olhar para aquilo que prende a tua atenção. É só olhar para aquilo que te faz renunciar a certas coisas. Aquilo que exerce autoridade sobre você, aquilo que exerce poder sobre a tua vida, para te deslocar dos princípios do reino. Isto está governando você. Nosso objetivo é o reino de Deus. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ser o melhor profissional, você vai ganhar dinheiro, vai ser milionário, mas o teu objetivo é o reino de Deus. Se você perder o reino, de que adianta ganhar tudo e perder a sua alma? Amém, amados? Levante sua mão direita para o céu e diga: meu Pai, me dá graça. Eu preciso subjugar esses reinos que me tiram da plenitude do reino de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu preciso ser reformado na fé, porque os que creem praticam a justiça. Praticar a justiça aqui não é ser justiceiro como muitos crentes são. Aliás, a reforma da fé nos tira do manto de justiceiro e nos coloca no lugar dos compassivos e misericordiosos. Porque quem crê de verdade sabe que não é juiz do irmão. Não está aqui para condenar, está aqui para ajudar aquele que sofre a sair do buraco em que está. Está faltando este exercício de fé. Mas os que creem e praticam a justiça significa andam em retidão, andam na presença do Eterno, ou seja, andam em santidade. Olha para mim, não dá para ser santo sem fé. Sem fé você faz coisas e torna-se religioso, porque você adota formas, mas não tem a essência. Praticar a justiça não é fazer justiça, é viver por ela. E só vive pela justiça quem vive por Cristo, que é a nossa justiça. E para isso eu preciso de fé. Quem não crê não anda em santidade. Porque não crê que existe céu e inferno. Porque não crê que existe arrebatamento. Porque não crê que tem a volta de Jesus. Porque não crê que o Senhor disse na sua palavra é verdade.
Por isso negligencia uma vida de santidade, que não é uma vida de pieguice, é uma vida nos princípios que Jesus viveu. Por que nós precisamos ser reformados na fé? Porque nós precisamos ser santos de verdade. Chega de santo de pau oco, chega de santo de poleiro e de prateleira. O Senhor quer cartas vivas caminhando no mundo, testificando com sua história que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor quer santos que não andam com auréolas na cabeça, nem com carinha barroca. Santos que com a cara do dia a dia, com as roupas santas do dia a dia, com os relacionamentos sadios do dia a dia, declaram que são santos ao Senhor, separados para viverem glorificando e exaltando Deus Todo-Poderoso, que não se corrompem nem cedem pelas paixões da sua alma, nem se deixam conduzir pelas pressões externas, porque está sendo pressionado por dentro pelo amor do Deus Todo-Poderoso. Eu e você precisamos dessa reforma de fé, uma reforma que nos ajusta como homens e mulheres, que vai cumprir as coisas santas, não por preceito, mas por princípio. Sabe o meu sonho? É que não exista mais namoro, noivado. Exista corte, compromisso e casamento. Porque tem muita gente que não vai para a cama com a menina, não é porque é santo, é porque tem medo. Esse não é santo, esse é religioso. Sabe qual é o meu sonho? É que os fofoqueiros se transformem em intercessores. Porque orar quando todo mundo vê é fácil, mas interceder quando a fofoca me visita é difícil. Ser santo aqui na igreja é muito fácil, irmão. O negócio é ser santo no secreto da tua história. Não é quando ninguém está te vendo, não, é quando você está se vendo. Deus está querendo uma igreja que viva em retidão. Não é uma igreja piegas, com carinha de piedosa, não. Uma igreja que vive na terra, ocupa seus espaços, transforma territórios, porque é transformada na fé. Você é essa igreja que pratica a justiça, que no meio da injustiça você vive a justiça do eterno e por isso está transformando as geografias onde você está. Porque se você é santo onde você está, tua casa vai mudar, em nome de Jesus. Tua história vai mudar, tua célula vai mudar, tua macrocélula vai mudar, teu discipulado vai mudar. Muitos territórios em volta de você mudarão. Sabe por quê? Porque você mudou. Os reformadores, para reformar, precisam ser reformados. Terceiro, eu preciso ser reformado na fé, porque os que creem alcançam as promessas de Deus. Está escrito na palavra. Você não vai alcançar as promessas de Deus porque o apóstolo falou. Você vai alcançar as promessas de Deus porque Deus falou. Agora, se o justo vive por fé, sua relação com Deus é por fé. Sua conversa com Deus é baseada nos fundamentos da fé. Então você não pode pretender receber algo se você não crê. Se eu disser para você aqui, eu vou te dar hoje um cheque de 10 mil reais. Mas teve gente aí que não creu, nem se expressou. Falou, é pegadinha. Se eu tivesse mesmo, você não ia receber agora. Você está entendendo o que eu estou falando? Aquilo que você não crê, você não espera que vai acontecer com você.
E se você não espera, você não luta por aquilo, você não paga o preço para ter, você não vai para o lugar de receber. Porque Deus não vai me dar o que Ele quer no lugar onde eu quero, Ele vai me dar o que Ele quer onde eu preciso estar para receber. Diga: eu creio que as promessas do meu Deus vão me alcançar, porque Ele é fiel. Eu preciso mudar a minha maneira de relacionar com Deus. Eu preciso parar de desconfiar de Deus. Eu preciso parar de pôr em dúvida a palavra de Deus. Isso vai fazer diferença na minha vida e na sua. Apóstolo Rui Barbosa, uma vez me discipulando no início do caminho, ele falou assim: a palavra de Deus é verdade. Eu falei: e o que é verdade? Ele falou: a palavra de Deus. Esse livro aí, esse é. Eu creio até na capa. Ele falou para mim, acho que foi para me chocar mesmo. Ele falou: eu creio até na capa. Eu aprendi, eu creio até na capa. Não há um pingo de dúvida a respeito da veracidade de Deus e da fidelidade de Deus em relação à sua palavra. Não há nenhuma dúvida. Se Deus disse, Ele vai cumprir. É só eu e você não atrapalharmos. Fala: eu creio, meu Deus, que as promessas se cumprirão. Por que eu preciso ser reformado na fé? Porque a Bíblia diz que os que creem, como vimos no texto, fecham a boca de leões e extinguem a violência do fogo inimigo. O que ele quer dizer com isso? Situações de alto risco, situações assim de muito estresse, situações inclusive de covardia, porque provavelmente muitos aqui entraram em fornalhas aí por causa de covardia. Operações do engano te empurraram para lá. Agora olha para mim, se Deus permitiu, é porque Deus quer que você saia de lá como saíram aqueles que um dia entraram e viram a glória de Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego foram lançados em buracos complicados, com leão, com fogo. Mas a Bíblia não diz que quando eles foram lançados ali, eles reclamaram, murmuraram, eles se rebelaram, eles se lastimaram da vida. A Bíblia diz que eles continuaram na presença e na dependência do Senhor. Para isso é preciso ter fé. Muitas coisas vão se resolver na sua vida quando você começar a acreditar que estas tribulações que você está passando, elas não são o fim da história para você, elas são o começo de um tempo novo que Deus quer proporcionar a você. Todos eles que saíram dessas zonas de crise foram estabelecidos de uma forma sobrenatural. José, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entraram em situações de crise, foram injustiçados, mas eles foram resgatados pela mão do Deus Todo-Poderoso. E o segundo estágio dessas pessoas foram, todos eles, surpreendentemente maiores e mais importantes do que os primeiros. Eu preciso acreditar, eu preciso crer que esses poderes que vieram pela falsidade, pela manipulação, pela injustiça na minha direção, não vão prosperar. Nós cantamos hoje, o fogo pode ser do tamanho que for, mas nós estamos dentro da fumaça da glória de Deus. Não importa a fumaça que o fogo faça, o que importa é que a glória de Deus nos guarda. Você pode ter entrado em situações críticas, você sem perceber foi empurrado para uma situação de
cova de leão, fornalha de fogo, espada levantada na tua direção. Deus está dizendo para você nessa noite: se você crer, você sairá dessas situações com glórias e louvores. Preste atenção, você não pediu para ir, te empurraram, armaram, vamos dizer assim, numa palavra bem chula, armaram para você. Mas o Deus que tem a vitória está olhando para você e sabe, só está esperando você tomar posições de fé. Então eu preciso ser reformado na fé, para não encerrar o histórico de Deus na minha vida, por causa das situações ruins, por causa das circunstâncias desagradáveis. E muitos de nós, por causa de determinadas coisinhas que aconteceram na sua vida, deixaram de viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Penduraram as chuteiras, se largaram no meio do caminho, se colocaram no canto da curva, e a vida está passando e você está lamentando, quando Deus está esperando que você se levante e tome uma posição de fé. Amém? Para terminar, eu preciso ser reformado na fé. Por quê? Porque os que creem da fraqueza tiram força e se fazem poderosos em guerra. Quantos aqui estão travando guerras que você já viu que só milagre? Só milagre. Não dá para mim não. Eu já tentei tudo que podia, fui para um lado, fui para o outro, virei para cá, virei para lá. Não tem jeito. Quanto mais eu me mexo, mais eu me aperto. É igual algema. Quantos aqui estão assim, irmão? Porque a fé me faz ser sincero também. Eu não posso ficar dando a de espiritual quando eu estou precisando vencer uma guerra e alguém quer orar por mim. A Bíblia diz que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque não é porque eu sei, é porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu preciso ser fraco diante do poder de Deus, mas corajoso diante das armadilhas do diabo. Eu tenho que me declarar impotente para Deus, mas crente para Satanás. O problema é que nós chegamos para o inimigo falando assim: acabou, agora não falo para ele, eu falo para os céus que estão sobre a minha cabeça. E o bicho está onde? Agora acabou tudo, meu Deus do céu. Ele falou: acabou mesmo. Você está profetizando. Deus te deu uma boca de profeta para você publicar vitória, e você está consolidando derrota. É o que você vai levar. Você está me dando autoridade para continuar funcionando nesse território aí, ó. Você está alimentando a minha presença aqui. Você está me consolidando nesse ambiente. Você está dizendo para mim: você é bem-vindo. Porque o que eu quero é isso mesmo. E você está dizendo exatamente o que eu quero. Nós estamos em linha. E tem muita gente na igreja falando de Jesus, mas em linha com o diabo, pelos seus discursos, pelos impropérios espirituais que saem de suas bocas, perdendo oportunidades singulares de ver a glória e o poder de Deus. Se denunciando, não só como fracos na resolução, mas como incompetentes na fé. Porque a Bíblia diz: quando você se vir muito fraco, aí é que eu vou te fortalecer, porque você vai crer em mim, vai depender só de mim, e você vai ver que há coisas que só eu vou fazer, e o meu nome vai ser glorificado, porque milagre é coisa minha. Deus está dizendo para você. O sobrenatural não vai acontecer porque você sabe, porque você não sabe. O sobrenatural vai acontecer porque aquele que sabe decidiu tomar para ele a tua guerra, se você, por fé, entregar. Eu queria orar por você. Quantos aqui estão, depois que você ouviu: apóstolo, eu estou precisando reformar na fé mesmo. Minha vida está meio xoxa mesmo. Eu estou rindo, eu estou assim, todo mundo acha que eu sou, mas eu não sou isso não. Eu que sei as guerras que eu estou passando.
Porque as guerras da fé maiores são travadas no secreto. Por fora você pode até expulsar demônio, mas dentro. Para o outro você até pode ter palavra de ânimo, mas você. Para o outro você pode dar atos de fé, estimular, mas você. Deus quer reformar primeiro eu e você, depois o meu território. Nós queremos mudar fora e nos esquecemos que o reino é aqui. E se o reino está estabelecido aqui, você e eu temos vitórias para contar. Porque nada vai abalar esse Deus maravilhoso que um dia eu e você decidimos trazer para dentro de nós. Eu queria orar então por você. Você que está precisando ter reforma na fé, vem aqui na frente. Já traz logo o seu material, porque quando eu acabar de orar aqui, você está liberado, vai embora. E quem quiser ficar para essa oração até as 10 horas, vai ser clamor, intercessão, o pau vai quebrar. Aí você pode ficar com a gente. Mas quem não tiver condição, pode ir embora. Eu sei que tem problemas de condução, família, etc. Deus quer um povo que se mova por fé. Porque se Ele justificou a mim e a você, Ele está dizendo, eu e você vivemos por fé. Quem é justo não vive por entendimento nem por competência humana. Quem é justo vive por fé. Não é porque você sabe ou pode, é porque aquele que te justificou vai te estabelecer. Isso é fé. Ele não quer que você seja o que sabe tudo. Ele quer que seja aquela pessoa que crê em tudo que Deus disse que é e vai fazer. Quem aqui está disposto, disposta a se lançar nesse estilo de fé, centrado exclusivamente no eterno, que não vai receber relatórios desses reinos terríveis que a gente tem, para nos roubar da fé e nos desviar do propósito, perverter a nossa fé, corromper aquilo que Deus plantou de nobre em nós, que aqui faz toda a diferença. Esse capítulo 11 de Romanos só fala de fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Eu e você temos que estar nesse capítulo. Pela fé o Aurélio venceu, pela fé o Antônio venceu, pela fé a família do fulano rompeu, pela fé os filhos voltaram para casa, pela fé mães receberam filhos, pais receberam filhos, pela fé, pela fé, pela fé. Eu e você temos que estar nesse capítulo. Não foi só para Jefté, não foi só para Sansão, foi para os que creem. O que você espera que Deus faça na sua vida hoje? Eu vou te dar um desafio. Não pede para Deus te curar, não. Não pede para Deus te libertar hoje, não, por favor. Não pede para Deus mudar a tua casa hoje, por favor. Não pede para Deus mudar o teu casamento hoje, pelo amor de Deus, não pede. Toda reforma começa comigo e com você. Pede para Deus mexer em você. Pede para Deus fazer de você alguém que não ocupa espaço na terra, mas que declara que Jesus Cristo é o Senhor por onde anda. Alguém que não precisa abrir a boca, mas pelo seu testemunho de vida declara que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pede para Deus mexer em você. Porque quando o Senhor te encher de fé, a tua cura apressadamente virá, a tua libertação surgirá como um relâmpago no céu, tua casa se transformará como uma mudança límpida, como água fresca. Tudo virá quando você crer. O milagre vai acontecer. Os céus se rasgarão. Respostas virão na tua direção.
teu entendimento se abrirá em relação a muitas coisas que ainda estão obstruídas. Os céus se tornarão conhecidos por você. Eu e você precisamos ser reformados na fé, para que a nossa caminhada espiritual tenha sentido, não para os outros, tenha sentido para nós mesmos. Chega de desistência, chega de inadimplência, chega de votos que não foram cumpridos, chega de murmuração, de lamúrias, chega de transferência de responsabilidades, porque o que crê assume o seu papel. Deus quer usar é você. Deus não quer usar o apóstolo na sua vida hoje. Deus quer usar você para você mesmo. Então se abra agora para o eterno e diga: meu Deus, me enche de fé, limpa a minha fé, tira toda imundície, tira todo o lixo que entrou na minha vida e corrompeu os valores do reino. Chega de uma vida morna, sem graça. Tu és o Deus de graça, é minha vida sem graça, insonsa. Uma vida vivida pelo que ainda não conquistou e deixa de agradecer o que já tem. Uma vida de pedidos a Deus e pouca glória a Deus. Isso é fé que não prospera. Uma fé que não me faz reconhecer o Deus soberano, Senhor de toda a glória, que tem nas suas mãos o poder da vida e da morte. Um Deus que não tem variação nem sombra de dúvida. O Senhor quer levantar na terra um exército que crê. Pai, em nome de Jesus, ouve a oração dos meus irmãos e minhas irmãs. Ouve a minha oração, Senhor. Nós precisamos ser reformados na nossa fé, na nossa maneira de andar contigo, de nos relacionarmos contigo, na nossa maneira de nos movermos como igreja, de nos relacionarmos uns com os outros. Nós não somos filhos da fé, meu Deus, muitas vezes. Meu Deus, nessa noite faz um milagre na nossa vida, reforma-nos na fé, arranca-nos de nós mesmos, move o teu braço e nos batiza com uma fé inquestionável, que nos consolida na nossa aliança contigo, uma fé que faz de nós fiéis, homens e mulheres que não têm variação nem sombra de dúvida, íntegros no relacionamento contigo, que não negociam princípios nem valores. Se você, esse povo, começa a interceder ao Deus Todo-Poderoso, toma posse de um tempo novo na tua vida. Se assuma como sobrenatural. Você não é esse monte de músculos e ossos. Você é um espírito, e espíritos se movem em fé. Não há como mover no reino do espírito se não for por fé.
Batiza-nos, Deus, com esta fé que faz o mar se abrir, que abre portas onde ninguém viu. Batiza-nos com essa fé que gera em nós uma esperança que não se desfaz. Batiza-nos nessa fé que nos faz olhar para diante e termos para nós um futuro de esperança. Ei, tua vida vai mudar sim. Você vai entrar nos melhores dias da tua vida. Deus preparou para você coisa maior do que você tem. Unge-nos nessa noite, Deus, com essa fé que não se quebra, com essa fé que faz de nós homens e mulheres valentes no Senhor, ousados, confiantes no teu braço de poder. Pai, agora, movidos por fé, meu Deus, desce o teu fogo sobre nós, quebra as cadeias, desfaz os laços infernais que tem acorrentado tantas almas, tantas emoções, tantos pensamentos, tantos sentimentos, aprisionados, meu Deus, por meio desses poderes que governam e competem com o reino de Deus. Pai, passa o teu fogo e queima, torna pó, torna cinza tudo aquilo que nos impediu de viver a plenitude do teu reino, que roubou de nós muitas vezes a alegria da salvação. Queima, cura as feridas da nossa alma, Senhor, artimanhas que o diabo está usando para dizer que nós não temos jeito, que somos os piores, que nossa história nunca vai mudar. Isso é mentira. O Senhor diz que Ele fez coisa nova na tua vida. Toma posse do novo de Deus. Enche o nosso coração de paz nessa noite, Deus. Quebra o dedo do acusador. Toda acusação que o diabo liberou contra quem quer que seja nessa noite, Deus, por misericórdia, cancela. Se houve alguma legalidade em algum tempo, toma para ti, meu Deus, e arranca das mãos do bandido, arranca das mãos desse maligno terrível, cujo propósito é matar, roubar e destruir. Meu Deus, encerra um ciclo que ele teve na vida de muita gente aqui até hoje, e levanta um povo, meu Deus, para se mover por fé. Levante suas duas mãos para o céu. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome e receber do Senhor, meu Deus, uma porção sobrenatural de fé. Que nenhuma semente que o Senhor plantou seja roubada nessa noite, que o ladrão não tenha nenhuma oportunidade nem espaço para entrar no nosso território, na nossa geografia pessoal, para nos assaltar daquelas preciosidades que o Senhor nos deu hoje. Nos consolida, meu Deus, nos teus princípios e nos fundamenta na fé inquebrável, na fé inegociável.